Amado e amada de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma, hoje, dia 28 de junho, segunda-feira, iniciando a nossa semana com muita alegria, com muito ânimo, com muita coragem. Celebramos o dia de ofício da memória de Santo Irineu, bispo e mártir. Irineu nasceu em Esmirna, na atual Turquia, por volta do ano de 130. Educado por São Policarpo, discípulo do apóstolo São João, é considerado por isso o último homem apostólico. Foi ordenado presbítero e depois de bispo de Lyon, na França. Grande teólogo da Igreja e escritor, empenhou-se na defesa da doutrina cristã contra as heresias. Sofreu martírio no ano de 202. A exemplo desse defensor do cristianismo, aprofundemos os conhecimentos sobre Jesus Cristo, para lhe dedicar amor total. Então, Santo Irineu nos ensina a conhecer, conhecer mais as coisas de Deus. Quanto mais nós conhecemos, mais nós demonstramos amor. Então, ele foi aquele que muito amou e por isso ele defendeu a tradição, defendeu a doutrina da Igreja contra tantas heresias. O Evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 8, versículo de 18 a 22. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permita-me que primeiro eu vá sepultar meu Pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado e amada de Deus, então nesta segunda-feira nós estamos aí diante de um evangelho que mostra diversas pessoas, vivendo esse momento de seguimento, de seguir Jesus e ao mesmo tempo as suas desculpas. Então a gente vê alguém ali que está tão entusiasmado e fala: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Mas Jesus prepara, olha, não é algo fácil, não é um segmento fácil. E que bom Jesus poder abrir os nossos olhos. Eu sempre digo para a pessoa que fala: mas eu achei que fosse mais fácil. É difícil, mas vale a pena. E é sempre esse o meu pensamento. É difícil, mas vale a pena. E vale a pena porque nos torna pessoas melhores e mais felizes. E aí chega outra pessoa e fala: mas olha, eu até vou seguir, até gostei do que o senhor falou, até me tocou o coração, mas deixa eu primeiro fazer lá. Ou seja, tem um mais. E aí quando a gente olha para esse mais, nós precisamos pensar em todos os mais, os mas que nós damos a Deus. Olha, eu vou, mas, aquela desculpa, precisamos deixar de dar desculpas e assumir este caminho. Jesus vai falar: olha, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Agora, deixe que as coisas vão continuar, a vida vai continuar, deixa que... E às vezes a gente não consegue deixar uma louça na pia para ir numa missa, não consegue deixar um compromisso para estar com Jesus. E a gente precisa aprender a deixar assim, tirar os mas e falar: não, em primeiro lugar as coisas de Deus. Em primeiro lugar as coisas de Deus. Quando a gente olha a primeira leitura, ainda estamos falando lá de Abraão, e agora Deus ele fala que vai destruir Sodoma por causa do pecado, porque agravou-se muito o pecado. E quando Deus fala para Abraão que vai destruir Sodoma,
Abraão ele entra em defesa de Sodoma e é muito bonito, né? O modo como Abraão chega, né, a Deus falando, né? Perguntando, olha, mas o Senhor vai destruir Sodoma, mas se lá tiver pelo menos, né, 50 justos, o Senhor não pouparia aquela cidade, né? Aí, porque longe de ti agir assim, fazer morrer o justo como o ímpio, como se fosse o justo fosse igual ao ímpio. E aí o Senhor responde, né? Se eu encontrasse 50, eu pouparia por causa deles a cidade inteira. E aí ele fala, mas Senhor, não sei se eu estou sendo muito atrevido, mas e se dos 50 justos faltassem 5? Aí ele fala, também não destruiria se tivesse 45. Mas e se ainda não tivesse 45, tivesse 40, também não faria. Então ele vai diminuindo, né? Ou seja, o que Abraão está fazendo? Ele está intercedendo, né? Tipo, Senhor, né? Vamos poupar, vamos tentar usar outro caminho, né? Não vamos destruir, né? E então esta é a grande beleza dessa passagem, e que muitas vezes a gente quer colocar todo mundo como igual, né? Eu quando eu pensei nessa passagem, eu fiquei pensando assim, em quantas pessoas às vezes querem ali que tem que matar todo bandido, né? Como se todo bandido fosse ruim, Então Abraão ele vem fazer o contrário, fala não, né? A gente tem que mudar, tentar ajudar a mudar, né? Ali existe vidas, existem pessoas que amam aquelas vidas, mesmo que talvez você não ame aquela vida que ali está, né? Então eu fiquei muito pensando nisso, né? Às vezes o quanto a gente quer a destruição ao invés da salvação. Abraão ele vem propor a salvação e não a destruição. Então vamos, né, neste dia nos colocar diante de Deus e pensar se nós também temos esta capacidade de interceder pela vida e não pela morte. Vamos rezar juntos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.